Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de redação, tá bom? E a gente vai ver um gênero, pessoal, que já não é tão utilizado atualmente, por conta da tecnologia, do avanço da tecnologia. Porém, a gente vai estudar por dois motivos, certo? O primeiro motivo é porque o conhecimento sobre esse gênero, ele pressupõe uma boa formação para que você consiga utilizar bem uma forma de comunicação que já é utilizada com mais frequência, que é o e-mail, tá? Muito da estrutura da carta, ela parece com o e-mail que a gente usa atualmente, tá? E o segundo motivo é porque, apesar de a gente ter o avanço tecnológico, muitas pessoas ainda preferem utilizar a forma escrita, né, para se comunicar também, tá? Principalmente em datas especiais, né, comemorativas, porque as pessoas ainda acreditam que a forma escrita de se comunicar, né, ela é menos fria do que a forma digital, né? No dia do seu aniversário, por exemplo, muitas pessoas preferem receber uma carta a receber uma mensagem no WhatsApp ou por e-mail. Parece ser mais distante, parece ser mais frio, enquanto a forma escrita ainda carrega muita personalidade, certo? E óbvio que a proposta de redação de vocês vai falar sobre a carta pessoal, né? Vocês vão aprender a escrever uma carta pessoal com propostas que vocês poderiam utilizar na realidade, tá? Então vamos para frente. Como eu falei para vocês, né, a carta pessoal, ela é um gênero textual utilizado quando um remetente, é importante vocês lembrarem desses termos, tá? O remetente é aquela pessoa que vai escrever a carta, tá? Então a carta pessoal, ela é um gênero utilizado quando alguém que quer escrever deseja entrar em contato com um amigo, familiar, conhecido. Essa pessoa que vai receber a carta é o destinatário, tá? Então, quem escreve a carta é o remetente e quem recebe a carta é o destinatário, tá bom? Quais são as características da carta pessoal que vocês devem manter na produção textual de vocês? A comunicação geralmente é breve e bem direta, tá? O assunto ele pode ser dos mais variados possíveis, certo? Quanto à estrutura, ela precisa ser muito bem organizada, tá bom? Ela tem que ter o local e a data de quem escreve. Você não vai colocar o local e data de quem vai receber, e sim de quem está escrevendo. Então você tem que colocar o local em que você está e a data, tá? O vocativo, que a gente já estudou em gramática, a gente vai ver como é que o vocativo vai se comportar aqui na carta, tá? O corpo da carta, que é o conteúdo, tá? E a assinatura, a despedida e a assinatura, tá? Às vezes também apresenta um PS, que é o pós-escrito, que eu vou explicar para vocês já já do que é que se trata, tá? A linguagem, ela vai variar com o grau de intimidade que você tem com a pessoa, certo? Hoje em dia, como a carta pessoal ela é utilizada basicamente para situações de datas comemorativas, obviamente que a pessoa que vai receber ela tem um certo nível de intimidade com você. Mas em alguns casos ainda, pode ser que você tenha uma relação de formalidade com a pessoa, então você precisa manter um nível de linguagem formal. Nas propostas que eu vou passar para vocês, nas três possibilidades, vocês vão escrever com a linguagem mesmo que vocês utilizam com um amigo. A única coisa que eu vou pedir é para que vocês não coloquem gírias, tá bom? Porque se trata de uma produção textual para a escola, tá? Mas eu quero lembrar para vocês que na carta pessoal, na prática, você pode incluir gírias, porque aquele texto ali vai ficar restrito só você e a pessoa que vai ler, entendeu? Não vai ter um professor no meio desse processo.
Vocês estão entendendo, né? Então, assim, na prática, vocês podem utilizar gírias lá na carta pessoal de vocês. Se vocês forem escrever para algum amigo que esteja fazendo aniversário, esteja distante, você pode usar a sua gíria lá com ele, tranquilo. Só que quem vai ler é você que está escrevendo e o seu amigo. Então, tudo bem. Agora, para nossa redação, eu vou pedir para que vocês não coloquem gírias, tá bom? Para frente. Como é a estrutura da carta pessoal, tá? Aqui eu tenho uma parte dela em destaque e o fundo ele tá clarinho, tá? Mas eu quero que vocês visualizem aqui, vou dar um zoom. Tem linhas aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui tem linhas, tá? Então, bem aqui na linha 1, bem na linha 1, vocês estão vendo que a pessoa colocou Rio de Janeiro, 27 de abril de 2011. Então, bem aqui eu tenho um local, tá? Um local e eu tenho a data. E ela precisa ser escrita, os dois elementos precisam ser escritos dessa forma mesmo. Ah, mas eu vou escrever na minha proposta de redação, eu vou estar em Fortaleza. Então, como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever Fortaleza, na linha 1, tá? Fortaleza, vírgula, 27, dia 1, numeral, tá? Julho. O mês, ele sempre é minúsculo, tá? Então, o dia de hoje vai em logaritmo mesmo, né? Numeral. 1 de julho e a data, o ano, aliás, vocês vão colocar também escrito em numeral. E o ponto final não pode ser esquecido, tá? Então, se fosse aqui o caso, Fortaleza, 1 de julho de 2020. Tem gente que coloca aqui à esquerda, sem parágrafo. Tem gente que prefere colocar aqui, ó, na direita, tá bom? Sem parágrafo também. Claro. Então vamos pra frente. Depois que você colocou o local e a data, você vai vir com o vocativo, tá bom? O vocativo vocês lembram? É aquele termo que eu me refiro a alguém, certo? É o nome que chama alguém. Então aqui, queridos pais, vírgula. Lembra que depois do vocativo sempre tem vírgula? O vocativo é isolado por vírgula, aquela nossa aula de gramática. Então, aqui ele está escrevendo para os pais dele, tá? Então, ele colocou como vocativo queridos pais, mas você pode colocar querido amigo, ou simplesmente João, vírgula. A pessoa que você vai escrever, tá bom? Sendo que depois você tem que colocar uma vírgula, tá bom? Pode ser 2 pontos ou pode ser vírgula, certo? Depois disso, você viu aqui que a pessoa pulou uma linha. Para essa redação, eu vou aceitar por conta da organização, certo? Mas, em determinados concursos, não se aceita que o aluno pule linha, tá bom? Então, se você quiser me entregar com uma linha em branco, você pode pular, tá? Caso contrário, pode colocar aqui na linha 3, você vai começar a escrever com um parágrafozinho, certo? Aqui, como pulou uma linha, você viu, tá bem clarinho aqui, deixa eu passar para o próximo. Você tá vendo aqui que no corpo da carta, como o aluno pulou a linha aqui, né? Ó, ele não tem parágrafo, o corpo da carta não tem parágrafo, né? Eu tenho um parágrafo na prática, mas não tenho um espaço do parágrafo, é isso que eu tô querendo dizer, tá bom? Então aqui tem um corpo da carta, o corpo da carta é o conteúdo que a carta vai trazer. Então, o aluno colocou aí, quero aproveitar para parabenizar vocês, pais que trabalham, tudanã. Aí ele escreve aqui uns 2 ou 3 parágrafos com o conteúdo principal da carta. Esse é o corpo, tá? Depois que ele termina, nós observamos aqui que ele tem um pós-escrito.
Esse pós-escrito aqui pode ser uma despedida também, tá, pessoal? Então, ó, ele termina a carta bem aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ele pula novamente uma linha e ele faz um pós-escrito. Mandem um beijo para minha irmã querida. Esse conteúdo poderia estar aqui no corpo da carta, mas ele preferiu colocar em destaque, tá? Então, eu escrevo um pós-escrito quando eu quero chamar atenção para um certo tipo de informação. No lugar desse pós-escrito aqui, eu também posso ter uma despedida, tá? Então, poderia ter colocado até mais, vírgula, certo? Eu poderia colocar atenciosamente, também, vírgula, certo? Um abraço, poderia ter colocado, tá certo? E por aí vai, ok? Para finalizar, olha, eu tenho aqui a despedida e eu tenho a assinatura. Nessa redação de vocês, eu vou pedir para que vocês assinem a carta, tá bom? Mas existem alguns vestibulares e alguns concursos que ainda cobram esse gênero na produção textual e pedem que o aluno não assine, porque pode ser uma forma de se identificar para o corretor, tá certo? Mas como a gente está exercitando o gênero, eu vou pedir para que vocês assinem. Então, recapitulando, tá? A carta, ela vai ter alguns elementos essenciais para a formação dela, tá? Primeiro é o local e a data. Depois é o vocativo. Logo depois eu tenho o corpo da carta, que é o conteúdo. Eu tenho o pós-escrito. Eu tenho a despedida e eu tenho a assinatura. Miss, essa despedida e essa assinatura pode ser escrita aqui desse lado? Pode, tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu coloquei um modelo de como vocês fariam, tá? Imaginando que eu tenho aqui uma folha de caderno, depois que vocês numerassem, colocassem assim 1, 2, 3, 4, 5 para facilitar a correção, na linha 1 vocês iriam escrever Fortaleza, vírgula, como eu já coloquei para vocês, né? 01 ou simplesmente 1 de julho de 2020. Ponto final. Pontuação é muito importante, pessoal, e não precisa de parágrafo no local e na data. Então, você pode fazer bem rente aqui, tá? Escrever o local e data. Vocativo, também não precisa de parágrafo, tá? Querido amigo, vírgula, tá bom? Depois, você pode pular aqui uma linha e começar também sem parágrafo, tá? Estou escrevendo esta carta para... Tananã. Então você escreveu aqui, fez seus parágrafos, terminou bem aqui, pode colocar um pós-escrito ou não, simplesmente terminar com uma despedida. Um grande abraço, vírgula, pode pular uma linha se quiser, tá ali. No caso, como eu escrevi a carta, eu vou assinar com o meu nome, você vai colocar o seu nome, tá bom? Tudo bem? Então aqui mais ou menos como é que ia ficar. Você pode fazer o parágrafo aqui, mas se você optar por dar espaço, você não vai poder pular a linha entre os parágrafos, tá bom? Vamos pra frente. Proposta número 1. Escreva uma carta pessoal para um amigo fictício ou amiga que mora em um interior muito distante, onde não chega a internet. Então você pode escrever por motivos de contar as novidades, o que é que está acontecendo, ou pelo fato de ele estar comemorando aniversário, ou ser, sei lá, dia do amigo, dia do abraço, enfim. Você vai criar conteúdo livre,
tá? Desde que você obedeça ao fato de seu amigo estar distante, não ter acesso à internet, né? Que você precisar escrever para ele, tá? Você vai escolher dessas 3 apenas uma proposta, tá bom? A segunda proposta é que vocês escrevam uma carta pessoal pro seu eu do passado, tá bom? Vocês vão escrever uma carta para vocês mesmos no passado, contando como vai a vida agora. Então vocês podem dar conselhos para vocês no passado, de coisas que vocês deveriam ter feito ou não deveriam ter feito, tá bom? Aí vai a criatividade de vocês. E a proposta número 3 é que vocês escrevam uma carta para o eu do futuro, tá? Perguntando como está a própria vida e como estão as notícias aí no futuro, tá certo? Vocês precisam obedecer aqueles requisitos que a gente sempre combina, tá? Preciso receber a redação à caneta, numa folha única. Se vocês têm um máximo de 30 linhas, então não escrevam mais de uma folha, tá bom? Isso dificulta a correção, a visualização de vocês, até a reescrita de vocês. Então, obedeçam o número máximo de linhas. Até porque, para ficar tudo organizadinho, principalmente se numa carta, é bom que seja numa folha só. Então, se é folha única, com um mínimo de 15 linhas e no máximo 30 linhas. Local e data, vocativo, despedida e assinatura contam como linha? Tem ambientes que não contam. Eu vou contar, não tem problema nenhum, tá bom? A folha, eu preciso pedir que vocês escrevam numeradas, tá? E precisam entregar hoje, tá certo? Então, um abraço, obrigada, até semana que vem.